Aula 37. Vamos aqui ver mais uma última funcionalidade daquele recurso de validação de dados que ficou para trás, certo? Isso é bem interessante, que é o seguinte, vamos ver aqui, validação de dados. Vamos só diminuir aqui um pouquinho a largura destas colunas aqui, para não ficar tão grande, certo? Perfeito. Tá, então vamos pegar esse 15 aqui, só jogar aqui para o lado. Tá aí. Muito bem. Aqui vamos colocar o seguinte. Vamos supor que nesta coluna aqui, certo? Nesta coluna aqui, somente fosse possível colocar números pares. Somente números pares. E nesta coluna aqui, somente números ímpares. Ou seja, se eu digitar aqui na coluna pares, vamos colocar aqui mais uma borda aqui. Então, digamos que nessa coluna aqui, se eu colocar o número 7, ele não pode deixar. E se vier aqui na coluna ímpar, se colocar um número par qualquer, também não pode deixar. Como é que eu poderia fazer isso utilizando o recurso de validação de dados? Da seguinte forma. Seleciono esta coluna aqui, certo? Vamos em dados, validação de dados. Primeiramente, já vamos colocar aqui uma mensagem de entrada, certo? Atenção, somente devem ser digitados números pares. E um alerta de erro, caso der algum erro, né? Sei lá, atenção de novo. Você digitou um número que não é par. Uma coisa assim, né? Então agora sim, vamos em configurações. Bom, tem aqui um recurso que é muito pouco utilizado, mas extremamente fundamental, certo? Isso pode ser muito útil nas suas planilhas, quando você resolver fazer uma planilha um pouco mais sofisticada, né? Que é o seguinte, personalizado. Fórmula, veja bem aqui apareceu fórmula, aqui obrigatoriamente você precisa digitar uma fórmula, certo? Bom, a ideia aqui é a seguinte, nestas células aqui, eu quero digitar somente números pares. Ele não pode, o próprio Excel não pode, ele tem que validar isso, ele não pode deixar você digitar um número que seja ímpar. Quando é que eu sei que um número é par? A gente acabou de ver na aula anterior. Quando um número for, quando um número divisível por 2 restar 0, é porque aquele número é par, ok? Então, para isso, posso fazer como? Utilizando aquela função mod, não é mesmo? Mod. Embora eu tenha selecionado aqui várias células, sempre procurar usar aqui nesse item fórmula aqui, certo? A célula ativa. A célula ativa é a célula I2. Então, vou colocar aqui I2. Então, mod I2, certo? Divisível por 2. Se for igual a 0, certo? 0 é porque o número é par. Então, cada vez que vocês digitarem, aqui assim o I2 é uma referência relativa. Então, aqui embaixo ele sabe que é o I3, I4 e I5, ele vai analisar célula por célula, certo? Então, se eu estiver digitando aqui na célula I2, ele vai analisar o conteúdo do I2. Se eu estiver digitando algum número na célula I3, ele vai fazer esse cálculo baseando-se no que você colocou nessa célula I3, né? Então, aqui, o I2 divisível por 2. Se for 0, ele vai aceitar, ele vai validar essa. Toda vez que você digitar aqui, então, nessa célula aqui, um número qualquer, ele vai executar um cálculo em cima desse número aqui. Por exemplo, se você digitou aqui 10, ele vai analisar 10. O mod de 10 por 2 é 0? Sim, é 0. Então, ele vai deixar você prosseguir com a digitação do número 10, certo? Caso contrário, ele vai bloquear mostrando aquelas mensagens ali que a gente programou antes, tá? Vou dar um OK aqui. Pronto. Apareceu aqui uma mensagem, atenção, somente deve ser digitado números pares, né? Se eu digitar aqui então um número qualquer que seja ímpar, olhem só aquela mensagem personalizada, você digitou um número que não é par. Vou cancelar aqui, vou digitar aqui, sei lá, o número 1000, deixou. Isso aí. Mesma coisa para os números ímpares. Eu seleciono então esse bloco aqui. Dessa vez não vou colocar mensagem nenhuma, tá? Pra vocês entenderem como é que funcionam as mensagens, pra gente não perder tanto tempo. Então, mesma coisa, personalizado.
fórmula. Aqui é o contrário, eu só quero permitir que ele permita que sejam digitados números ímpares, né? Então, mod, novamente agora eu vou usar o J2, não é mesmo? Então, J2, certo? Ou posso clicar aqui, tanto faz, né? Se mod J2 pelo número 2, se for igual a 1, é porque o número é ímpar. Se o número é ímpar, então beleza, ele tem que deixar de digitar. Então vou tentar aqui colocar o número 3, antes não deixou, agora ele deixou. Se a gente tentar colocar, sei lá, colocar o número 8 aqui, que é o número par, ele dá uma mensagem de aviso aqui, né, um alerta. Isso aí. Agora, vamos complicar um pouquinho mais, certo? Vamos tentar agora usar um pouco a cabeça aqui, ó. E isso sim que é um grande desafio para vocês, tá certo? Por exemplo, imaginem que eu quero evitar que nesse intervalo aqui, ó, sejam digitados números duplicados. Não pode existir números duplicados. Isso é bastante útil quando você está cadastrando pessoas, e pessoas não podem ter, não pode existir pessoas com o mesmo CPF, né? Então você pode criar uma coluna CPF e criar uma validação para que o próprio Excel controle o CPF, para que evite que você digite dois CPFs iguais para duas pessoas diferentes, né? Por exemplo, né? Então vamos colocar aqui duplicados, certo? Ele não pode deixar colocar números duplicados aqui dentro desse intervalo aqui, certo? Então vamos selecionar este bloco aqui e vamos lá, certo? Novamente vai ser sempre personalizado nesse caso, né? Sempre colocar o sinal de igual, porque é uma fórmula. Então agora é o seguinte, vocês lembram que em aulas anteriores nós utilizamos a função cont+c? Certo, digamos que eu quisesse saber quantas vezes um determinado número se repete numa célula. Vamos fazer aqui uma coisa. Certo? Nesse caso aqui, quantas vezes o número 4 se repete? Duas vezes. Poderia fazer assim, ó. Cont+c, todo esse intervalo aqui, né? Quero saber todo esse intervalo aqui, quantas vezes o 2 se repete. Desculpa, quantas vezes o 4 se repete. Pô, o número 4 se repete duas vezes. Se vier aqui assim, colocar mais um 4, se repete 3 vezes. Então, ele vai ter que criar aqui uma fórmula internamente para que não pode existir dois números exatamente iguais nesta lista aqui. Por exemplo, o primeiro aqui é uma célula só. Então, aqui nem tem como existir aqui duas células, porque eu estou aqui na primeira célula. Agora aqui, se aqui eu digitei o 4, aqui ele não pode digitar 4, não pode. Então quer dizer que tem que verificar se nessas duas células aqui não existem dois valores, não existem dois valores iguais. Já nessa célula aqui, ele tem que verificar se nessas três células aqui não existem dois valores iguais. Mesma coisa se tiver aqui embaixo, ele tem que verificar se nessas 5 células aqui não tem dois valores iguais, certo? Até lá embaixo. Vamos primeiro apagar então todo esse bloco aqui, ó, e vamos selecionar. Vamos apagar também essa célula aqui. Vamos selecionar então este bloco e vamos ao que interessa, né? Certo? Então vamos aqui personalizado, sinal de igual. Bom, cont.c, né? Cont.c. Quero contar C. Desta célula aqui. Vamos pegar daqui até aqui embaixo, ok? Vamos fixar todo esse bloco aqui. Digamos que vai ter somente esse intervalo aqui, não vai ter mais nada para baixo. Senão tu pode programar até lá embaixo, né? Até a linha 1000, 10.000, vocês que sabem. Vamos supor que fosse só até a linha 20, certo? Então ele vai ter que contar, certo? Assim, toda essa coluna aqui de valores existe algum igual, exatamente igual ao K2, certo? Tem que somente existir pelo menos um, certo? Se tiver mais do que um, ele não pode deixar.
Então, olha aqui, vamos rever aqui. Esse cifrão aqui, porque eu fixei, né? Ele vai analisar sempre esse mesmo intervalo para cada uma das células aqui. Ele vai verificar sempre o do mesmo intervalo, tá? Certo? O K2 significa esta célula aqui. Quando eu estiver digitando alguma coisa nessa célula aqui de baixo, ele sabe que aqui é o K3. Então, ele vai verificar assim, todo esse intervalo aqui, existe um só valor igual ao K3. Se tiver mais do que um, por exemplo, aqui 5 e aqui embaixo 5, ele já não pode deixar de digitar, né? Então, eu vou dar aqui um OK. Olhem só que interessante. Se você digitar aqui o número 6, ele deixou. 4, ele deixou. 3, ele deixou. Agora, se eu digitar de novo o número 4, ele bloqueou. Ele não deixa. Por quê? Tá? Por quê? Vamos deixar selecionado aqui onde eu tinha digitado o número 4. Vamos pensar aqui juntos. Ele vai contar se do K2 ao K20, o intervalo é sempre o mesmo. Ele vai verificar quantas células, certo? Conta C é para contar. Quantas células tem exatamente igual a esta célula aqui? Eu tinha digitado 4. Então, dessa célula aqui até a célula aqui embaixo, tinha quantos 4? 2. É igual a 1? Não, é 2. Então, ele bloqueou, não deixou. É a mesma coisa, então, para qualquer outra célula. Se digitar aqui de novo 6, não deixou. Agora, se digitar aqui o 5, 5 deixou, porque ele viu que não tinha outro 5. Se digitar mais um 5 aqui, não deixou. Se vier aqui lá embaixo e digitar o número 4, ó, bloqueou. Isso aí. Então, olha só a quantidade de funcionalidades, recursos, né, que tu pode aproveitar dessa validação de dados.